Boa tarde, pessoal. Vamos botar aqui para apresentar. Vamos continuar com a parte de instalações elétricas. Na aula de hoje a gente vai ver a parte de circuitos terminais, né? A gente vai fazer a divisão da instalação elétrica em circuitos terminais. Nós vamos ver o que seria um quadro de distribuição, vai ser dividido em circuitos terminais, os tipos de circuitos e a demanda, né? O que seria um quadro de distribuição? Deixa eu só conferir se está gravando. Tá. O que seria um quadro de distribuição? O quadro de distribuição pode ser considerado como o coração da instalação elétrica. É ali onde você vai ter acesso, né, a parte da instalação. Uma vez que é a partir dela que toda a energia é distribuída para a edificação. Então, quando você tem a necessidade de retirar a energia, né, de algum ramo do circuito, né, para fazer alguma manutenção, a pessoa vai levar a casa, ficar sem energia, né, a pessoa vai ter acesso lá ao quadro de distribuição. E porque o nome diz, né, é um quadro onde é feita a distribuição dos circuitos. É também no quadro de distribuição que ficam acomodados os dispositivos de proteção da instalação, disjuntores, fusíveis. Esses dispositivos têm como finalidade garantir a segurança das pessoas e das instalações. Na verdade, o disjuntor, o principal papel dele é proteger a instalação, a fiação. Mas, como ele protege a instalação de contra curto-circuito, contra aquecimento, né, um princípio de fogo, então ele acaba gerando segurança para as pessoas. Então aqui a gente tem um quadro de distribuição, com disjuntor geral, e aqui os circuitos terminais sendo divididos. E aqui temos as fases, né? A divisão das 3 fases, e assim, como os circuitos são monofásicos, né, a gente distribui esses circuitos entre as 3 fases nesse consumidor. O quadro de distribuição deve ser instalado em local fácil acesso, e jamais o quadro de distribuição deve ficar no lugar escondido, né, atrás de um quadro, de um armário, não tem lógica, de um guarda-roupa. O quadro de distribuição deve ser instalado o mais próximo do medidor. Isso reduz a queda de tensão sofrida pelos condutores entre o medidor e o quadro de distribuição, né? E até porque entre o medidor porque você vai puxar uma fiação do medidor para cá, né? Então essa fiação ela vai ter uma bitola grande, né? Vai processar uma quantidade de corrente grande. Então, se você tiver uma distância elevada, isso vai fazer com que o seu fio ele tem que conduzir uma corrente alta, né? O fio que conduz uma corrente alta ele seja longo. E isso vai aumentar seus custos. Esses fios aqui de circuitos terminais têm uma bitola menor, não são mais baratos. Então não é interessante você ter um quadro de distribuição distante lá do teu medidor. Mas quais são as partes integrantes do quadro de distribuição? Dispositivo geral de proteção, nesse caso aqui a gente tem um disjuntor. Associado a esse disjuntor a gente tem o que chama de DR, que eu vou apresentar para vocês o que seria, um disjuntor diferencial residual, onde o disjuntor, né, ele é utilizado para proteger os fios sobre corrente. Já o DR ele é utilizado para proteger as pessoas. Se por um acaso houver alguma fuga de corrente, o DR vai atuar e vai abrir esse disjuntor, tirando a energia aqui de todos os circuitos. Nós temos os barramentos aqui das fases, ó. Vejo que alguns disjuntores são ligados em uma fase, outros são ligados na outra fase, e dessa forma nós temos a distribuição das cargas monofásicas na alimentação trifásica. Temos o dispositivo de proteção dos circuitos terminais, o barramento de neutro, aqui, desculpa, o barramento de neutro, ó, esse azul, o de proteção, que é o terra, e temos a estrutura, né, que é a caixa metálica, a chapa de montagem, tampa e sobretampa, né, que seria essa estrutura aqui, ó. E com certeza vocês conhecem, né, vocês têm na casa de vocês, no trabalho.
Como é que é feito o dimensionamento do quadro? Né? O dimensionamento do quadro de distribuição baseia-se na quantidade de circuitos. Quantos circuitos você vai alimentar? Se você alimentar 10 circuitos, 15. A partir, o que é interessante de circuitos terminais? Se uma casa tiver apenas um circuito, né, como antigamente, como é que os eletricistas faziam? Pegava a alimentação lá da casa, botava um disjuntor bem grande, passava um fio lá na ripa da casa e ia puxando as derivações em paralelo. E era um disjuntor para tudo. Talvez alguém aqui tenha mora uma casa muito antiga, ou uma casa no interior, ainda seja assim. Aí não é legal por quê? Porque pode acontecer que tenha um equipamento curto, e como o disjuntor ele é um disjuntor grande, ele não sinta essa corrente, ele não vai abrir. Aí isso pode fazer com que o fio ele se aqueça, pode ter um princípio de incêndio. A ideia de você dividir é interessante porque eu quero desligar só o circuito de iluminação, você desliga o disjuntor. Então, para você fazer manutenção é mais interessante, fica mais seguro você dividir os circuitos terminais. Mas o problema é que você vai gastar um pouquinho mais, né? Vai ter mais disjuntores, vai ter mais fiação. A quantidade de circuitos vai depender dos seguintes pontos: a carga instalada da instalação predial, né, na sua residência, no seu comércio, indústria, potência atribuída a cada um dos circuitos terminais, isso vai ser levado em consideração critérios para a divisão dos circuitos, flexibilização, que é a seletividade e manutenção dos circuitos, e a capacidade de reserva. Por quê? Porque você não vai instalar um quadro desse, pessoal, e já vai usar todo o espaço no projeto inicial, né? Por quê? Porque a tendência é as pessoas, com o passar do tempo, aumentar a quantidade de cargas, instalar o ar-condicionado, chuveiro elétrico. Após determinar a quantidade de circuitos, né, o quadro de distribuição deve prever espaço para futuras ampliações. Então, a tabelazinha que vai apresentar isso para vocês. Assim, a quantidade de circuitos, reservas, que deve ser alocada em um quadro de distribuição, depende da quantidade de circuitos dimensionados. Então, se meu quadro tiver uma quantidade até 6 circuitos, eu tenho que deixar 2. Então, esse meu quadro ele tem capacidade para instalação de 8 circuitos terminais. Entre 7 e 12, eu tenho que deixar 3, 13 e 30, 4, e acima de 30, 0,15, né? Deixa eu botar aqui 50. 50 vezes 0,15 vai dar 7,5, né? 8. Vou botar 8, arredondando. Seriam 8 circuitos terminais. Mas o que seriam os circuitos terminais, né? Eu já apresentei um pouquinho para vocês, você já tem um pouquinho de noção. Circuito elétrico é um conjunto de equipamentos e condutores ligados ao mesmo dispositivo de proteção. Em instalações elétricas prediais existem 3 tipos de circuitos: circuito de distribuição principal, circuito de distribuição e circuitos terminais. Aí já tem uma figurazinha que a gente vai conseguir entender melhor. Aqui, ó, nessa figurazinha aqui, ó. Circuitos terminais, circuito de distribuição e circuito de distribuição principal. O circuito de distribuição principal é o quê? O conjunto de condutores que interliga o medidor ou a chave geral ao quadro de baixa tensão, né? Que é GBT, que é esse quadro aqui, ó. Isso aqui tem um exemplo de um apartamento, onde a gente tem um quadro de distribuição e aqui, lá embaixo do apartamento, e para cada apartamento é utilizado uma derivação, e lá no seu apartamento você tem outro quadro, né, para você fazer a instalação dos circuitos terminais. Esses aqui são os circuitos de distribuição, circuito de distribuição principal. Circuito de distribuição são circuitos que saem do QGBT e vão até os quadros terminais. Aqui, ó. Até os quadros terminais, que são os QTs. Circuitos terminais são circuitos que partem dos quadros terminais do QTs
os quadros finais das instalações, é o quadro que está mais próximo da sua instalação elétrica, do seu equipamento. E alimenta os pontos de luz e de tomadas. Então, a concessionária, né, ela entrega lá a você energia, você tem a chave geral, aqui o circuito de distribuição, o QGBT, aqui você tem os circuitos de distribuição, e cada circuitozinho desse vai alimentar um quadro terminal, que por sua vez vai alimentar o quê? Vai alimentar circuitos terminais. Os disjuntores mais próximos aqui da chave geral são de corrente maior, né? Os mais próximos do circuito terminal são disjuntores que atuam com corrente menor, que a corrente vai se dividindo, né? Aí, apesar da existência de 3 tipos de circuitos, as instalações residenciais são formadas apenas por 2 tipos. Esse caso aqui, pessoal, é o que eu disse, né? Um apartamento que eu tenho várias residências. Eu tenho vários apartamentos lá num prédio. Aí eu tenho um quadro grande lá embaixo, que é GBT, e depois eu tenho os quadros terminais. Mas na casa da gente, né? Quem mora na residência, nós temos apenas 2. É o circuito principal e os circuitos terminais. Aqui é o circuito de distribuição principal. A rede pública vem, ó. Temos o ponto de derivação, o ramal de ligação, que é a responsabilidade da concessionária. Ponto de entrega para frente, até o ponto de entrega é a responsabilidade dela. Daqui para cá é nossa. Temos um medidor. O medidor tem que ser aterrado. Entre o medidor e o quadro de distribuição, nós temos o circuito de distribuição principal, que se for trifásico, né, as 3 fases, neutro mais a proteção, que é puxada aqui do medidor. For monofásico, vai ser fase neutra e terra. E aqui no meu quadro, eu tenho o disjuntor geral. Então, esse carinha aqui, esse disjuntor, pessoal, é exatamente esse carinha aqui, ó. Geralmente fica ao lado do teu medidor. Então eu tenho o quadro de distribuição e aqui eu tenho as saídas. Essa lâmpada é ligada a fase neutro terra, esse chuveiro fase neutro terra, tomada fase neutro terra, fase neutro terra. Então, numa instalação simples, residencial, são só 2 circuitos. Mas, né, quando eu tenho um condomínio ou indústria, aí eu vou precisar de 3 circuitos. O principal, o circuito de distribuição e os circuitos terminais. E qual seria a potência demandada ou demanda máxima provável, né? Porque a gente já viu que é carga instalada. Nós vamos ver agora o que é em relação à demanda. Sabe-se que a definição do tipo de fornecimento de energia elétrica, a unidade consumidora, vai se basear na sua carga instalada. A gente já viu isso em aulas anteriores, né? O nível de tensão que vai ser instalado. Entretanto, não se verifica o funcionamento de todos os pontos ativos simultaneamente, de modo que não seria econômico dimensionar os condutores do circuito de distribuição principal considerando a carga instalada. Porque você não tem é muito difícil você ter todas as cargas instaladas no mesmo momento. Muito difícil. Então, lá, o que vai dizer a tensão da alimentação da tua casa vai ser a carga instalada, mas o dimensionamento dos disjuntores e dos fios vai ser em função da demanda. Portanto, considera que a potência realmente demandada pela instalação seja inferior à capacidade instalada. Então, a demanda sempre vai ser menor do que a potência instalada. Essa demanda é quando a gente leva alguns fatores em consideração, por exemplo, simultaneidade. Então, os equipamentos, a gente não vai ter todos os equipamentos ligados, né? Lá,
No máximo, a gente vai ter 70% dos equipamentos ligados. Então, são fatores desse tipo que são tabelados. E a relação entre ambas é designada como fator de demanda, que é representado pela letra G. Quanto daquela capacidade instalada ela está sendo demandada. O fator de demanda representa a porcentagem de quanto da carga está sendo utilizada simultaneamente a cada instante de tempo. Então, nós vamos ter uma formulazinha, né? Assim sendo, o circuito de distribuição principal deve ser dimensionado de acordo com a demanda. Então, tensão da alimentação é em função do quê? Carga instalada. A distribuição, os circuitos vão ser dimensionados em função da demanda, que é sempre menor do que a carga instalada. Já os circuitos terminais devem ser dimensionados a partir da carga de todos os equipamentos pertencentes a circuitos, né? Que já é diferente, né? Quando eu for dimensionar o circuito terminal. Aí a possibilidade de você ter os circuitos ligados, os equipamentos daquele circuito ligados, aí é maior, né? Se aquele disjuntor aí alimenta a iluminação, você pode ter todas as lâmpadas ligadas. Agora, esses disjuntores que estão mais próximos lá que processam corrente maiores, antes do circuito terminal, nesses ramos aqui, ó, no circuito de distribuição principal e circuito de distribuição, a tendência é você ter o quê? Você não vai ter todos os equipamentos ligados. Então aqui a gente não vai ter todos os equipamentos dessa casa ligados ao mesmo tempo. A gente pode ter que os equipamentos desse circuito aqui estejam ligados no mesmo momento. Então esse disjuntor aqui vai ser dimensionado em função, essa fiação, em função da potência dos equipamentos desse circuito, mas essa parte de circuito de distribuição não. Vai ser em relação à demanda. No projeto de instalações de baixa tensão para uso residencial, a potência demandada vai ser igual à carga de iluminação, a carga instalada de iluminação, mais a das tomadas de uso geral, vezes G1, mais as tomadas de uso específico, vezes G2. Vai ser dois fatores que vão ser impostos, né, pelas normas. E a gente tem aqui, ó, nós temos aqui a potência da demanda e temos o fator que vai ser instalado. Então, quando a gente somar esses dois aqui, a gente vai ter uma potência, multiplica por G1. Aí depois a gente vai ter essa potência aqui das duas e multiplica por G2. E cada valor do G2 vai ser em função, o G1 vai ser em função da potência e o G2 vai ser em função do número de circuitos, da tua tomada de uso específico, né? Então, é dessa forma que nós vamos dimensionar, né? Se por acaso tiver só um circuito, é 1, 2. Então, desses circuitos aqui, quantos são de tomadas específicas? Lá, 4. Então, é 0,76. Desse circuito lá, tomada do geral mais iluminação, a potência de quanto? 4 kVA. 4 kVA está aqui, ó, 0,59. Então, nesse circuito, G1 seria 0,59 e G2 seria 0,76. Fazer um exemplo aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Com base no exercício resolvido do conjunto de slide 1 de instalações elétricas, já mostrei a vocês, determina a potência demandada que deve ser utilizada para o circuito de distribuição. Lá naquele exercício, eu mostrei a vocês que a carga de iluminação era 680, a carga instalada da tomada de uso geral era 2.640 e de tubo específico 8.200. Então, quando a gente faz as multiplicações, ó, essa potência aqui, ó, a gente usou 0,59, porque é 3.000 e 4.000, é uma potência de 3.320, ó, quando a gente soma as duas. E G2 foi utilizado porque temos 4 circuitos terminais. Aí tem que lembrar daquele exercício, pessoal, que eu fiz na outra aula, né? Na aula passada. As tomadas específicas, era um ar-condicionado, um chuveiro elétrico, então tínhamos a quantidade de tomadas, né? Eram 4, né? Até interessante vocês relembrarem.
Eram 4 circuitos e nós tínhamos uma potência da tomada de uso geral e iluminação de 3.320. 0,59, 0,76. Então a potência, ó, veio para 8.190, menor do que a gente tinha calculado. Se eu for somar essas duas, ó, sem os fatores, a carga instalada vai ser quanto? 11.520. Então vejam que a demanda é menor do que a carga instalada. Dentre os principais objetivos para a divisão da instalação em circuitos, aí temos os motivos porque a gente vai usar circuitos terminais. Eu já tentei mostrar um para vocês, né? Facilitar a verificação, operação e manutenção da instalação. Porque se eu tiver apenas um circuito, se por acaso eu quiser trocar uma lâmpada, eu tenho que ligar tudo na casa. Isso não é interessante. Limitar as consequências de um defeito. Então, se por acaso houver um curto-circuito em um circuito terminal, o disjuntor daquele circuito terminal vai disparar, mas os outros não vão disparar. E, além disso, reduzir a corrente nominal e a queda de tensão nos circuitos, propiciando condutores e dispositivos de proteção de menor seção e capacidade nominal. Porque é o seguinte, ó, quando a gente vai fazendo a divisão de circuitos, né, as correntes vão se dividindo. E não é uma relação proporcional assim, pessoal. Eu tenho um fio que suporta 10 amperes. Aí eu vou pegar um fio que suporta 20. É o dobro do preço. Não é bem assim. O fio que suporta 10 vai ter a metade da bitola de um fio que suporta 20. Não. Não é assim. A bitola do fio não tipo, dobrei a bitola, dobrei a capacidade. Não é assim. Aí você vai ter que, mais do que dobrar a sua bitola para você conseguir dobrar a capacidade de corrente. Então, quando você vai dividindo, vai acabando ficando mais barato. Porque você tem mais fiações, mas o fio acaba ficando mais barato, né? Quais são os critérios para a divisão da instalação em circuitos? Os circuitos terminais devem ser visualizados pela função dos equipamentos que alimentam. Assim, deve ser previsto circuitos terminais independentes para tomadas e iluminação, né? Não vai ligar um disjuntor para alimentar junto tomada e iluminação, separado. Os pontos de tomada de cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço e semelhantes devem ser alimentados por circuitos destinados unicamente a esses locais. Não deve misturar circuito de cozinha com outros locais. Prevê circuitos terminais independentes e exclusivos para cada equipamento cuja corrente nominal seja superior a 10. Ou tiver um equipamento com mais do que 10, tem que ter uma tomada específica. E apesar de alguns aparelhos de ar-condicionado apresentarem corrente nominal inferior a 10 amperes, é recomendável que estes sejam supridos através de circuitos exclusivos. Pode-se, entretanto, agrupar aparelhos de ar-condicionados em um único CT. Então, apesar de alguns ar-condicionados não terem uma corrente acima de 10 amperes, é interessante que a gente tenha circuitos exclusivos para os ar-condicionados, né? E também nós podemos ter a possibilidade de agrupar ar-condicionado, né? Mas não misturar, né? Um ar-condicionado e iluminação, um ar-condicionado e a tomada, sei lá, do geral. Então não é interessante que nós façamos isso. Cada circuito deve ter o seu condutor neutro. Não pode aproveitar o condutor neutro de um para botar para outro. Visando facilitar a inserção e retirada dos condutores no interior do eletroduto, deve-se limitar em 7 a quantidade de condutores no eletroduto. Então, vamos passar até 7, né?
os fios, vai ficar difícil quando você precisar instalar um circuito terminal a mais. Quando você, sei lá, seu filho nasceu, você vai precisar instalar um novo ar-condicionado. Aí, se tiver muitos fios passando no eletroduto, você não vai conseguir passar essa nova fiação. O mesmo condutor de proteção pode usar até 3 circuitos. Então, neutro não pode, mas proteção pode ser aproveitado de um circuito para o outro. Até 3 circuitos. Outro quesito é obter o maior equilíbrio possível entre as fases do sistema. O que seria isso? É você dividir, né? Você não vai deixar uma fase com 30 amperes e as outras com 2 e 3. Você tenta fazer um equilíbrio entre essas fases, né? Porque se você consumir muita corrente em apenas uma fase, aí você vai ter uma queda de tensão maior nessa fase. Porque quanto maior a corrente que você consome na fase, maior é a tendência de você ter uma queda de tensão. E prever circuitos reservas nos quadros, que eu já tinha falado para vocês, em função da quantidade de circuitos dimensionados. Então, isso já falei para vocês, já viu a tabelazinha de como é que a gente deve deixar os circuitos terminais em função dos circuitos, né, que nós temos na instalação. A partir da carga obtida no circuito da aula 1 de instalações elétricas, realize a divisão da instalação em circuitos terminais. Então, vamos fazer o exercício. A gente já pegou na aula passada, montou essa tabela, ó, os 4 circuitos. Ó. Por isso que usou aquele G2 de 0,76. Então, a gente vai fazer a divisão, aproveitar o mesmo exemplo, né? Para a divisão da instalação em circuitos terminais, foram adotados os seguintes critérios. Um circuito de iluminação apenas para a cozinha, adotou-se a mesma recomendação para a tomagem da cozinha. Então, temos um circuito de iluminação para a cozinha e também um circuito para as tomadas da cozinha. Um circuito de iluminação para os demais ambientes da instalação predial. 2 circuitos de tomadas exclusivos para a cozinha. Em um desses circuitos fez a miscelânea entre tubos e atui do forno micro-ondas. Ó, que aqui na cozinha, né? A gente tem o quê? A gente tem a instalação do micro-ondas. Então, o que foi feito aqui? Ó? A gente vai fazer a divisão em um desses circuitos de tomada do geral e tomada do específico, lá do forno micro-ondas. Um circuito para tomada do geral, dos demais cômodos da instalação. Isso tudo, pessoal, foi baseando os comentários que eu fiz anteriormente. Um circuito exclusivo para a TUI do chuveiro elétrico e um circuito exclusivo para o TUI do ar-condicionado. A partir da carga instalada, obtirão do exercício, realize a divisão da instalação na o que eu tinha falado, né? É a mesma coisa. Então, nós temos aqui as divisões, ó, dos circuitos. Aqui temos a iluminação, ó, social e a iluminação específica lá para a cozinha. Lembra que eu disse botar um circuito terminal apenas para a iluminação da cozinha? Um circuito terminal aqui para o resto da iluminação, para o resto dos locais. Um circuito terminal para o TUG lá da cozinha. Eram 2 circuitos, né? Um para o TUG e outra para o TUI e o TUG. Uma tomada geral para sala, banheiro
um disjuntor, né? Sala, banheiro, quarto e área. Opa. Um circuito terminal para atitude do ar-condicionado e outra para o chuveiro elétrico. Então, dessa forma, né, seguindo todos aqueles critérios que eu falei para vocês, ó, esses daqui, ó. Então, nós chegamos nessa quantidade de circuitos terminais, 7 circuitos terminais. Pegando, pessoal, a planta da casa, ó. Sim, eu esqueci, né? Aqui foram instaladas as potências, né, de cada circuito terminal. Aí, aqui não é usada a demanda, aqui é usada a potência dos equipamentos. A gente já sabe, né? A iluminação da cozinha. A gente tem lá, era 160. Aí as outras iluminações, somando tudo, dá 520. A tomada geral da cozinha, foram colocados 3 de 600, eram 5 tomadas. Era 2 tomadas de 100, né? As 3 primeiras tem que ser de 600 e as outras podem ser de 100. E aqui a gente tem a tomada de uso específico, que foi usado um fator de potência 0,8. Isso tudo tem na aula lá no TCC que eu mostrei para vocês. E também 0,8 foi usado aqui para a potência do ar-condicionado, que é em VA, né, que a gente especifica. Aqui, aquela tabelazinha que eu mostrei naquela aula, na aula passada, apresentava a potência em watts. Deixa eu ver aqui em watts, ó, essa mesma tabela. Então, assim, pessoal, é interessante que vocês vão repetindo, né? Vão fazendo na mão. Vão pausando a aula e vão verificando. Ah, por que ele botou assim, circuito? Vê lá naqueles comentários que eu tinha feito anteriormente. Com base na estimativa da carga já realizada, divisão dos circuitos terminais, elabore o diagrama unifilar da instalação predial. Então agora a gente vai começar a desenhar. Aqui eu tenho uma planta, que todas as dimensões já foram colocadas. Eu sei quantidade de luminárias que vai ter em cada local. Essa elipse aqui vai representar um ponto de luz no teto. Na verdade é um círculo, né? Porque tá parecendo um pouquinho elipse. Essa bolinha aqui vai representar um interruptor simples. Essa é aquela interruptor de 2 seções, né? Um interruptor de 3-way, 4-way, que eu já apresentei para você na aula passada, e as tomadas, baixa, média e alta. Essa representação aqui é o quadro de distribuição e essa de medição. Então agora a gente vai colocar aqui, ó, especificar os locais. Nós já sabemos qual a quantidade lá de tomadas que nós vamos ter em cada local, tomada de uso específico e tomada de uso geral, que a gente já viu naquela tabela, né, da aula passada. Então, dessa forma são instalados aqui as tomadas, os interruptores, ó. Interruptor de 3-way e interruptor de 2 seções. E aqui um interruptor 4-way. Qual o próximo passo, né? A gente vai ter aqui o ponto onde vai ser retirada a energia, aqui no quadro de distribuição do medidor. E vamos puxar essa alimentação aqui para o quadro de distribuição. E aqui nós vamos puxar os circuitos, ó. Os circuitos. Para que a gente possa o quê? Tem que ter os interruptores que vão acionar as lâmpadas, aqui são as tomadas. Aqui a gente está representando a fiação, a gente tem que puxar o fase neutro terra lá do teu quadro, lá da tua medição. A gente vai puxando
Fase neutro terra, né? Esse aqui vai ser o fio que vai ter a bitola maior até o quadro de distribuição. E dessa forma, pessoal, com os projetos que eu mostrei a vocês, e se baseando nos circuitos, nas formas de ligação que eu falei de tomada, de lâmpada, three-way. Então, aqui, né, já dá para entender como é que foram as tomadas, né? Os interruptores. Então, já dá para vocês terem a noção de como é que foi dividido, né? Assim, pessoal, a gente consegue representar esses circuitos terminais, né? A representar aqui os circuitos, ó, e sempre enumerando aqui os circuitos, ó, e colocando aqui se ele tem fase, neutro, ó, esse fio aqui tem 4 retornos, porque esse interruptor aqui, ó, é um interruptor do four-way, aquele que tem 4 terminais. Então, dessa forma, pessoal, nós vamos desenhando aqui, passando os circuitos, ó, e representando a fiação no diagrama unifilar. Aqui vai representando, ó. Continua a representação. Continua a representação, ó. Isso tudo, pessoal, se baseando no que eu mostrei na aula passada, na aula passada, né? Quais vão ser os circuitos que vai passar em cada eletroduto desse? Qual vai ser a fiação? E representar qual o circuito terminal que ele... A gente já definiu lá os circuitos terminais, né? Aqui estou representando cada circuito, ó. Circuito 1, eu esqueci de falar isso. Aqui eu fazendo passo a passo, né? Aqui eu represento o circuito 1. Aqui tá, essa letrinha vai representar o teu circuito, né? Essa letra vai representar o teu interruptor, né? Qual esses daqui, ó, estão sendo instalados. Esse preto é um three-way e esse daqui é um four-way, ó. Opa. Então eu vou poder ligar essa mesma lâmpada nesses 3 pontos. Então eu usei a letrinha D aqui, ó, para essa iluminação, né? Para essa lâmpada. Esse aqui já tem uma letra A, ó. Essa daqui é a letra B. E esse daqui é a letra C. Então eu faço o circuito 1, o circuito 2. Quem era o circuito 2? Era a iluminação da cozinha. A iluminação da cozinha, ó. Aqui a cozinha, ó. Puxei aqui do quadro, ó, fase neutro terra. E dessa forma eu fui fazendo a ligação, ó. Só da iluminação. Aí quem é o circuito 3? Tomada do geral da cozinha. Tomada do geral da cozinha, ó. Aqui, ó. Tomada do geral da cozinha. Circuito 3, ó. E a gente representou aqui todas as fiações. Circuito 4. Cozinha, TUG, o resto das tomadas da cozinha. Circuito 4, ó. Aqui as outras tomadas. Circuito 5. Sala, banheiro, quarto e área, tomada de uso geral. Aqui, ó. Sala, quarto, ó, banheiro e área, né? Já tinha feito aqui da cozinha. Aí é interessante, pessoal, que vocês vão repetindo, né? Vão repetindo isso, vão fazendo, né? O ar-condicionado e o chuveiro elétrico, né? O circuito 6 é o ar-condicionado. Ó, a fiação aqui do ar-condicionado. E o chuveiro elétrico, né? Que é puxado aqui para o quarto.
Então, assim, pessoal, vejam que eu expliquei como é que é feito com circuitos terminais, expliquei individualmente, né, como é que a gente liga esses circuitos, mas é de extrema importância que vocês façam isso daqui, pessoal. Né? A partir, pegam a planta, façam essa representação e vão fazendo por circuito terminal. Essas representações todas estão naquela aula anterior, interruptor, os eletrodutos, tudo já está representado lá naquela aula passada. E dessa forma vocês vão passando circuito por circuito. Ó. Aqui é o circuito de distribuição principal e aqui são os circuitos terminais. E dessa forma vocês têm o desenho. Agora o eletricista vai saber instalar. O que ele não tem ainda? Bitola dos fios, os disjuntores, mas a localização das coisas ele tem. Então, é dessa forma, pessoal, que é desenhada uma planta, uma extração elétrica. Então é bom que vocês desenhem na mão, né? Vocês podem até imprimir essa planta aqui, ó. Imprimir essa planta, cadê? Tá aqui, imprimir essa planta, ó, e vai fazendo passo a passo. Para vocês ir, tá resolvido aí, ó. Aí vocês vão passando circuito por circuito, montando aquelas tabelazinhas, né? As tabelazinhas, vejo que todos os circuitos é de uma residência só. Então, dessa forma, pessoal, a gente termina essa parte de circuitos terminais. Peço a vocês que vocês façam esse exemplo, né? Façam passo a passo esse exemplo para a próxima aula. E até a próxima aula, pessoal. Deixa eu terminar aqui.